Salve, salve galera! Começando mais um TBT, sempre trazendo uma história, uma curiosidade, alguma lembrança do marketing esportivo e já esquentando o clima de Copa do Mundo. Hoje vamos lembrar de uma historinha envolvendo a seleção brasileira de futebol e um não patrocinador dela. E a história é curiosa, o Banco Santander em 2006 decidiu fazer uma grande campanha envolvendo astros da seleção brasileira, que era conhecida como Quarteto Mágico. Aquele time que tinha Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano como os 4 grandes jogadores ícones daquela seleção, que foi campanha de várias marcas, programando um título que parecia impossível de ser perdido pelo Brasil se não fosse o meião de Roberto Carlos. Isso é outra história, isso é bola. Mas a verdade é a seguinte, o Santander estava entrando no Brasil e aí ele decidiu fazer uma estratégia que fosse um pouquinho mais barata e mais segura do que patrocinar a seleção brasileira. A ideia do banco foi a seguinte, pegar grandes astros daquela equipe e patrociná-los. Com isso, patrocinou Kaká, que vinha sendo eleito um dos melhores jogadores do mundo na época, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e até o Cafu, que era o capitão daquela seleção, e criou uma campanha muito grande de mídia usando os jogadores e a camisa vermelha do Banco Santander. A ideia do banco com aquilo era fazer com que a imagem do banco fosse associada aos atletas e, claro, de lado a seleção brasileira. Isso só foi possível naquela época porque a seleção brasileira não tinha um banco como patrocinador, porque senão não deixaria isso acontecer. Mas o Santander conseguiu, usando todos vestindo vermelho, alguns elementos verde e amarelo, mas deu para se fazer essa campanha. Gastou-se muito em mídia, gastou-se muito em promoção dentro das agências bancárias, porque o Santander tinha um grande objetivo naquele momento, tentar chegar ao 3º maior banco privado do Brasil, e para isso usava os ícones da seleção brasileira e usava a proximidade de clima de Copa do Mundo. Tudo andava muito bem, o Brasil estava indo muito bem na Copa, e com isso o banco vinha lucrando muito, usando a força dos jogadores para gerar a abertura de contas. Com isso o banco foi expandindo, e aí começou a Copa do Mundo. E aí entra grande ensinamento que essa campanha acabou trazendo para o mercado. O Santander estava com todas as agências pintadas ali com os jogadores, cara deles e tudo mais, até que chegou o Brasil e França, o fatídico jogo das meias de Roberto Carlos, que ele abaixou para pegar a meia, para arrumar a meia, e aí o Henry estava livre ali no segundo pau, a França fez 1-0, ganhou do Brasil nas quartas de final da Copa, e aquele time foi muito criticado por não ter jogado com alma, por não ter dado aquele gás que precisava para o jogo decisivo de quartas de final. Final das contas, o problema não foi só esse. O problema é que o jogo caiu num sábado. E aí, o Santander simplesmente não mudou nenhuma agência bancária no final de semana. O que aconteceu? Aquela galera mais revoltada e tudo mais saiu às ruas, olhou ali as agências bancárias, estava aparecendo o Ronaldinho que não fez nada no jogo, o Kaká, o Ronaldo. O resultado é que muitas agências foram depredadas, o Brasil inteiro, e também vandalizadas ali dos torcedores irritados com a seleção brasileira. Ficou a lição para o banco naquele momento. Investir no atleta ele é legal, ele é bom, mas ele é até menos seguro do que investir na seleção como um todo. E no final das contas, uma lição que deveria ser de ouro para qualquer marqueteiro do esporte. Você faz a ação, você tem que estar preparado para a imprevisibilidade do campo. O que aconteceu? O Brasil perdeu, tinha que limpar todas as agências bancárias, fazer com que segunda-feira ou no próprio sábado a gente acordasse ali, chegasse no dia seguinte do jogo, no domingo de manhã, e as agências voltassem a ser a caracterização normal. Você viu os jogadores ali, você estava irritado com o que tinha acabado de acontecer e acabou acontecendo o pior. Uma lição que deveria ter sido aprendida pelo mercado, mas acabou não sendo aprendida na Copa de 2014. Mas isso vai ser um assunto para um outro TBT. No final das contas, a estratégia do Santander deu certo por um lado. O banco conseguiu pegar a carona pré-Copa do Mundo, aquela euforia em torno do time brasileiro, e conseguiu estabelecer e guardar a sua marca para o mercado. Agora, depois disso, é que é o ponto. Eles deveriam ter parado rápido a campanha, não pararam, acabaram sofrendo um pouquinho com a imagem, mas não prejudicou no todo. No final das contas é aquela história, o esporte que tem que mandar numa estratégia de patrocínio, e não o patrocinador mandar no esporte. Tem que estar muito atento para não acontecer o que aconteceu lá na Copa de 2006 com o Banco Santander. Curtiu? Gostou? Esse foi o nosso TBT de hoje, relembrando histórias da Copa do Mundo, histórias de seleção brasileira, patrocinadores e até não patrocinadores que tentam pegar carona na seleção.